Olá, então estamos aqui de volta para dar sequência ao mini curso de Introdução ao CFD e agora sendo mais objetivo em relação a essa apresentação, tá ok? Vamos ser então um pouco mais objetivos aí e vamos tratar de um exemplo. Vamos aplicar aqui o método dos volumes finitos para a gente ter um pouco mais de entendimento tanto em relação à questão das malhas como se aplica, por exemplo, a solução de um problema e qual é a lógica básica, por exemplo, do método dos volumes finitos. Vou fazer o desenvolvimento da solução de um problema aqui à mão, certo? Vou desenvolver aqui no quadro virtual, inclusive com a solução. E posteriormente eu vou apresentar como se daria a solução num caso bidimensional, para esse mesmo tratamento que eu vou desenvolver unidimensional. E vamos para uma programação em linguagem C++ e vamos verificar o resultado dessa solução implementada em linguagem C++, desde a criação da geometria, aplicação da malha e a obtenção do resultado e a análise do resultado. Tá? De um problema, um caso bem simples, como é de se esperar, porque geralmente os próprios livros, a literatura que trata de CFD, ela sempre inicia o desenvolvimento desse tópico a partir de problemas que envolvem transferência de calor em casos mais simplificados. Basicamente, situação que eu vou apresentar agora aqui para vocês. Então vamos lá. O caso que nós vamos tratar aqui é um caso que a gente chama aqui de transferência de calor, tá? É um caso de transferência de calor puramente difusivo. Então seria um problema numa condição de calor numa placa. Então posso imaginar aqui que eu tenho condução de calor, tá? Em uma placa. Ou posso imaginar que essa placa, na verdade, é numa placa bidimensional, tá? Mas no primeiro momento, logicamente que toda a geometria é tridimensional, né? Eu poderia imaginar uma placa dessa forma aqui. Obviamente que ela vai ter uma certa profundidade. Posso considerar que a espessura seja uma espessura bem reduzida, uma placa bem fina. Mas independente de qualquer coisa, eu vou considerar que esse meu volume aqui, essa minha placa, tá? Então vamos imaginar uma coisa desse tipo aqui. Vamos supor que eu tenho uma placa aqui. Teria aqui uma direção Z, por exemplo. Aqui uma direção Y. Aqui uma direção X. Tá? O nosso problema será um problema de transferência de calor. Então, uma condição de calor aqui, na verdade, condição de calor, tá? De uma placa que está isolada e que sem presença de transferência por convecção. Então é um problema puramente difusivo, tá? Então é transferência de calor puramente difusivo. Vou considerar nesse primeiro momento estado estacionário, tá? Então já tem algumas simplificações feitas dentro daquela lógica que a gente falou, né? Quer dizer, para você resolver num computador, você exige computadores cada vez mais sofisticados para tratar problemas cada vez mais complexos. Obviamente, para resolver à mão, aqui no desenvolvimento, para que todos acompanhem de forma bem simplificada, eu vou ter que simplificar bastante também aqui o meu modelo, tá? Então, essa placa, do tratamento que eu vou fazer no primeiro momento, é um problema unidimensional, certo? O problema unidimensional, ele indica para nós, então, que a variação, no caso aqui, da variável de interesse minha, que é a temperatura, ela vai se dar apenas na direção X, ok? Isso indica que na direção Z e na direção Y, eu tenho uma simetria. Então, qualquer linha que eu pegar superior a essa linha aqui, x, os valores serão equivalentes ao valor que eu tenho em qualquer parte dessa superfície. E essa superfície, ela vai ser, lá do fundo, vai ser igual à superfície aqui da frente, tá? Então, eu vou ter uma simetria entre essa superfície aqui e aquela superfície lá do fundo. Assim como dentro da própria superfície, eu tenho, ao longo da direção Y, uma simetria também. Exatamente por conta dessa simetria, ok?
Então eu poderia pensar aqui num volume ΔX, ΔY, ΔZ, onde eu tenho uma simetria nessa e nessa aqui, e eu vou tratar o problema olhando apenas para esse carinha aqui. Tá certo? Ao longo da direção X. É mais ou menos essa lógica que a gente quer apresentar aqui, tá? Então, eu tenho uma geometria tridimensional com uma simetria em duas direções, o que permite que eu trate esse problema como sendo unidimensional. Esse é o primeiro ponto. Então, vamos à equação de transporte que será aplicada aqui nesse caso. Geralmente, esses problemas, tá, a melhor forma de atacar ele é você enxergar que você deverá escrever uma equação geral. A partir da equação geral, gerar uma equação também geral, mas uma equação algébrica. Então, pego uma equação de conservação e expresso ela de forma generalizada. Por exemplo, se eu faço uma coisa desse tipo aqui, ó. Eu pego a minha equação, expresso essa equação aqui de forma geral, onde, no caso específico do problema que nós vamos resolver, φ. Então, lá, vamos escrever a equação de novo aqui. Então, tenho aqui o termo de acúmulo, né? Div de ρ, φ, u, igual a div, escrever aqui de v, tá? Div gama grade de φ, mais um termo fonte. Então, tenho aqui o meu termo difusivo, tenho aqui o meu termo fonte, meu termo advectivo, ou convectivo, e aqui meu termo de acúmulo. Na primeira situação que nós vamos tratar aqui, meu termo ele é estado estacionário. Esse termo aqui desaparece da equação. Eu não falei em termo fonte, eu não tenho isso aqui. Eu não tenho o termo advectivo. Portanto, é um problema, como eu disse lá na apresentação dele, é um problema puramente difusivo. Olha só, eu tenho um problema puramente difusivo. Então, nesse caso, o único termo da equação que me interessa é esse termo aqui. Lembrando que, nesse caso, φ assume o valor de temperatura, que é a variável de interesse, meu balanço térmico aqui, e o meu gama aqui, a minha condutividade térmica. Portanto, essa minha equação, ela vai ser escrita como sendo simplesmente na direção de interesse, que é a direção x, ela vai ser simplesmente dρ de x, dρ de... Opa, desculpa. K, dρ de t, dρ de x. Isso igual a zero. Simples assim. Então nós vamos resolver um problema extremamente simples, mas é para demonstrar a aplicação do método dos volumes finitos, ok? Dentro dessa lógica aqui, nós podemos imaginar o seguinte. Nós temos então que a única direção de interesse é essa, eu posso reescrever essa equação, já que é a única derivada que eu tenho ali, eu posso escrever dessa forma aqui, ó. Tá? Então, considerar isso aqui como de interesse. O método dos volumes finitos, ele se baseia exatamente na aplicação de um operador integral, ou seja, eu vou pegar a minha equação lá com meus termos diferenciais aqui e vou aplicar a integral. Só que é um método dos volumes finitos. Só que é um volume finito que, nesse caso, como a gente viu lá, tá? Apesar de ser unidimensional, é como se eu tivesse algo desse tipo aqui, ó. dx, dy, dz como sendo o meu volume de interesse aqui. Só que esse aqui e esse aqui assumem valor unitário. Então eu tenho uma coisa desse tipo aqui, ó. Tá certo? Para eu resolver essa derivada, apesar desse volume meu aqui numa única direção, eu vou aplicar o operador integral. Só que o operador integral é para resolver a temperatura. Tudo bem, vou resolver essa equação aqui, ó. K dt dx igual a zero. Mas quais são os limites dessa integração? Aí começa a lógica da malha. Vamos imaginar então um caso real aqui. Aliás, vamos imaginar uma situação que eu conheço, então. Opa, desculpa.
Então aqui, ó, eu vou chamar aqui da posição 0, mas já imaginando uma programação lá, e aqui um valor N, tá? Então eu teria, por exemplo, aqui uma temperatura aqui, chamar de A, aqui uma temperatura de B, de tal maneira que A assuma o valor 100 graus Celsius e B assuma o valor 500 graus Celsius, tá certo? Eu poderia, inclusive, para essa situação, que é muito simples, apresentar uma equação de solução analítica. Por exemplo, posso dizer, por exemplo, que a temperatura ao longo dessa placa respeita a essa formulinha aqui, ó, 800x mais 100. De maneira que essa placa, ela tem, aqui representada unidimensionalmente, ela tem um comprimento L igual a 0,5 metros. Portanto, meio mais 100, vezes 800, 400 mais 100, 500. Na posição 0, 100. Ok? Então, essa seria a solução analítica que a gente pode utilizar depois para confirmar a qualidade da solução numérica que nós vamos obter utilizando o método dos volumes finitos. Agora, eu vou ter que resolver, primeiro eu vou ter que definir os pontos onde eu vou resolver isso. Eu não vou entrar tanto em detalhe aqui de meio volume, tá, pessoal? Porque o curso é muito rápido, isso aqui é só para dar uma ideia geral do método dos volumes finitos, tá? Porque o prazo é muito curto. Então vamos lá, olha só. Cada ponto desse, que passa a ser um ponto referente, eu vou dar um zoom nesse ponto aqui para a gente entender essa lógica. Olhar especificamente agora para esse ponto aqui. Esse ponto, ele tem um vizinho à sua direita e ele tem um vizinho à sua esquerda. O ponto de interesse, aquele que eu desejo determinar o valor da temperatura nele, eu vou chamar de ponto P. Eu quero determinar a temperatura P nele. Esse ponto, ele tem um vizinho à sua esquerda e ele tem um vizinho seu à sua direita. Mas eu faço o balanço, perceba o seguinte, pessoal, a sua ideia é sempre olhar para dentro de um volume de célula, só que aqui o meu volume, ele é um volume unidimensional, né? Aqui é um, unidimensional. E eu quero dizer o que ocorre dentro desse volume, analisando o que acontece nas faces desse volume. Então, eu quero dizer o que ocorre no interior do volume, atribuir a ele com base no que acontece nas suas fronteiras. Essa é a nossa lógica. Então, eu vou definir as fronteiras dele aqui. Tá? Então, na metade da distância entre ele e o seu vizinho é que está a face desse volume. Na outra metade aqui, eu tenho a face do seu volume. Primeiro ponto. Essa distância aqui, ó, nós vamos chamar ela de ΔX. Tá? E eu tenho uma distância aqui. Vou chamar de um ΔX do lado W. E eu tenho essa outra distância aqui, que eu vou chamar de um ΔX do lado do E. Tá certo? De maneira, então, que olha só. Eu quero dizer o que ocorre nesse ponto, que representa o centro desse volume unidimensional aqui representado, com base nas informações das vizinhanças. Então vamos lá. A integração da minha equação, portanto, ela vai ser feita, aqui vou chamar de W minúsculo, a face voltada para o lado W maiúsculo, e vou chamar de E minúsculo, a face voltada para o lado do ponto E maiúsculo. Então, a minha integral, ela vai de W minúsculo a E minúsculo. Ao fazer isso, eu estou aplicando a conservação da propriedade de interesse, representado por essa equação de conservação, dTg. Então, eu estou aqui representando a conservação de interesse nesse volume que vai de W a E. Dando sequência aqui, então, o que a gente vai fazer? Por isso o método volumes finitos, pessoal, é tão importante e tão utilizado, tá? Ele não é apenas uma
uma metodologia puramente matemática. Então ele tem um princípio físico na solução dele. Desenvolvimento na aplicação dessa metodologia. Então, repetindo lá, eu tenho que resolver esse problema aqui, ó. Simples assim. Opa, tá faltando um dx aqui, né? O operador integral, obviamente que ele tem um dx. Vamos ver se eu esqueci em cima aqui também. Esqueci aqui, desculpa aí. Então perceba que se a solução do meu problema fosse bidimensional, fosse uma placa aqui, ó, um x, um y aqui e x aqui, esse ponto meu P, ele teria um vizinho W, um vizinho E, um vizinho norte e um vizinho sul. E ele passaria a ter face em relação a esses vizinhos, a distância média entre eles, de tal maneira que o meu volume agora passaria a ser bidimensional. E o meu operador integral, nesse caso, seria, por exemplo, aqui, de sul a norte, de W a E, a minha expressão, né, que representa a minha equação, dx, dy. Se fosse o caso bidimensional puramente difusivo, sem termo fonte, estado estacionário, isso aqui igual a zero. E aqui eu teria também um termo a mais da minha equação, né? Eu teria lá também uma equação, o outro termo que seria isso. Somado aqui com esse termo que eu tenho aqui, tá? Simples assim. Então vamos resolver esse caso aqui. Nós sabemos, por exemplo, que a integral de... Vamos fazer uma simplificação aqui primeiro, ó. E nós sabemos que a integral de dA vai nos dar um valor de A, por exemplo, aqui de, sei lá, de 1 a 2, vai me dar isso aqui. Então nós podemos dizer que nesse caso aqui, nós vamos ter a seguinte solução aqui desse probleminha, bem básico. Eu vou ter essa integral aqui, ela vai me fornecer K dt dx. Vamos chamar aqui de E menos K dt dx de W igual a zero. Ponto. Chega nessa parte do desenvolvimento, eu preciso determinar como é que T varia, como é que ele varia em função de x. Para eu fazer uma aproximação aqui, substituir esse termo derivada por um termo equivalente e transformar essa equação numa equação algébrica. Então esse é o ponto. Então vamos aqui falando aqui um pouco de forma mais simplificada, né, pessoal? Mas basicamente o que a gente teria é o seguinte, olha. Vamos imaginar a seguinte situação, ó. Teria aqui a variável a temperatura e aqui a posição x, tá? E aí eu vou fazer uma consideração aqui. Então aqui agora eu vou definir, por exemplo, aqui o meu ponto P como ponto de referência. Eu tenho um vizinho aqui que a gente viu que é W e tem um vizinho aqui que a gente viu que é E. Então essas seriam as posições lá. Então isso aqui se referia a quem, na verdade? Se referia a isso aqui, ó. Vamos ver. Isso aqui, né? Olhando para cá, ó. Certo? Nessa lógica aqui, ó. Então vamos lá. Esse ponto P, esse ponto W primeiro, que está numa temperatura W, que é a temperatura na posição W. Eu tenho um ponto P que está numa temperatura P, que é a temperatura ali no meu ponto P. E eu tenho o meu ponto E, que está, obviamente, numa temperatura E.
Existe mais de uma forma, eu já vou apresentar aqui a piecewise linear, né? Que é o que a gente vai adotar na solução desse problema. Então vamos imaginar aqui que essa variação é linear, podendo não necessariamente ser a inclinação aqui equivalente a essa, portanto a derivada ser diferente nesse ponto em relação a esse, portanto eu estou dizendo que não necessariamente o meu dt dx do lado E seja igual ao meu dt dx do lado W, não necessariamente, tá? Então vamos determinar quem é essa derivada aqui, ó. Do lado E. Vai ser essa distância, a relação entre essas distâncias aqui, então vai dar para mim T menos TP sobre essa distância que a gente chamou, olha lá, chamou essa distância de ΔX de E. ΔX de E. ΔX de E. Da mesma forma, agora eu vou estabelecer essa relação aqui, que é o meu dt dx do lado W, que vai ser um TP menos um TW sobre um ΔX do lado de W. Certo? Tranquilo isso. Agora que eu tenho essas relações definidas, eu estou supondo que ela seja assim, eu vou substituir nos meus dois termos aqui da equação. Tá? E aí, a minha equação pode transformar nisso daqui. Olha, eu tenho um K do lado E, TE menos TP sobre ΔX do lado E, mais K de W, TP menos TW sobre ΔX do lado W, igual a zero. Pronto. Eu transformei minha equação diferencial numa equação algébrica, aplicando o método dos volumes finitos, que foi aplicar o meu operador integral de W a E dx na expressão que eu obtive após a simplificação da equação geral de transporte lá. No caso de conservação de energia, onde o meu termo φ assumiu a variável temperatura, era estado estacionário e também não tinha termo fonte nem o termo advectivo. Portanto, a minha equação se restringiu àquele termo nosso lá. Certo? E o resultado final disso foi essa equação aqui. Terminou? Não. Assim como nós tivemos uma equação geral de transporte expressa em termos de φ, é importante a gente escrever uma equação geral aqui também. Uma equação que teria uma cara desse tipo, por exemplo. Olha, a φ, por exemplo, posso escrever um AP, TP igual a um AE, TE mais um AW, TW mais B, por exemplo. Qual é a lógica disso? Eu quero expressar nessa equação minha apenas os termos que são vizinhos à esquerda e à direita, porque nós vamos adotar um método das linhas depois para a solução desse problema. Então, eu vou sempre escrever o meu ponto de interesse, que é aquele em que eu estou calculando o valor da propriedade de interesse, no caso a temperatura, como uma relação entre o vizinho à esquerda e o vizinho à direita. Perceba que quem assume o valor de P, se a gente olhar lá no início, quando eu falei que nós vamos tratar da solução de um problema unidimensional e que eu desejo aqui, olha só, determinar a temperatura nos vários pontos aqui ao longo dessa linha, o ponto P são todos os pontos da minha placa onde eu vou fazer o cálculo e a determinação da temperatura. Obviamente que aqui a condição de contorno não pode alterar. Aqui a condição de contorno não pode alterar. Mas os pontos internos eu tenho que definir a temperatura em todos eles. Então, quando esse aqui é o ponto P, no momento que eu estou calculando ele, ele é o ponto P. E esse passa a ser o W e esse passa a ser o E. Quando eu venho para esse ponto, ele assume a condição de P e esse passa a ser W e esse passa a ser E. Então, o ponto P são todos os pontos que compõem a minha malha computacional e representa P aquele que eu estou calculando naquele momento.
certo? Pensando então nisso, meu objetivo é isolar aqui nessa equação o termo P. Ao isolar o termo P nessa equação, a gente chega na seguinte expressão. Primeiro vamos fazer uma consideração. Vamos considerar que essa equação, que essa nossa placa aqui é totalmente isotrópica. Eu posso dizer então que um K é igual a um KE, que é igual a um KW, ou seja, em qualquer parte da minha placa, a condutividade térmica assume o mesmo valor, tá certo? Então eu poderia dizer aqui, ó, nessa equação, que eu teria assim, um K TP sobre ΔX de E mais um KTP sobre ΔX de W, sendo igual K TE sobre ΔX de E mais KTW sobre ΔX de W. Então, se a gente aplica a distributiva aqui, isola o termo P de um lado da equação, a gente chega nisso aqui. Concorda? Perceba aqui que o K desaparece, ó, na minha equação. Então ela vai ficar o seguinte, vai ficar... Vamos considerar também, olha só, vamos fazer uma consideração aqui só para facilitar o nosso desenvolvimento. Vamos considerar, tá, que essa distância de W a P é a mesma distância de P a E. Portanto, eu posso dizer que o ΔX de W é igual ao próprio ΔX, assim como o ΔX de E é o próprio ΔX. Tá? Poderia não ser. No programinha que eu vou mostrar para vocês aqui, nós vamos considerar a situação que não necessariamente seja, e não vai ser, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, olha. O ΔX de E é igual a um ΔX de W, que é igual a um ΔX. Ok? Então esse carinha aqui desaparece, desaparece, desaparece. E aqui eu vou ter 2TP igual a TE mais TW. Né? Isso aqui tudo virou ΔX e o K é o mesmo. Simples demais a equação, não é? Então eu estou chegando à conclusão que TP nada mais é do que meio de TE mais meio de TW. Entre outras palavras, o que nós estamos dizendo aqui é que o nosso AP vale 1 e que o nosso AE vale meio e que o meu AW vale também meio. Agora, perceba então que o meu termo B é igual a zero. Tudo que for diferente do meu vizinho à esquerda e do meu vizinho à direita, tá? E que apareça na minha equação, ele vai parar dentro do termo B. Como não tem nada diferente, meu termo B é igual a zero, tá? Então eu vou expressar sempre a minha equação em termos dos seus vizinhos, no caso aqui unidimensional. Se eu tivesse um problema bidimensional, eu teria aqui também, ó, e fosse igualmente espaçada essas distâncias aqui também, eu teria mais o termo aqui referente a Tn e Ts, tá? Só que aí tem que lembrar que o meu AP ele vai ser sempre igual ao somatório dos As vizinhos, tá? Dos As vizinhos. E tem a questão dos valores positivos, não dá para entrar em todos esses detalhes, tá, pessoal? Então por isso que eu vou apresentar depois para vocês aqui um material para vocês estudarem o assunto, tá? Vou deixar aqui apresentado duas bibliografias que eu considero que são fundamentais, tá? Para que vocês consultem detalhes disso aí, tá? Então seriam essas duas aqui, ó. Tá? A introdução à computação fluidodinâmica computacional, né, do Malala esquerda, e o Numerical Heat Transfer and Fluid Flow do Patanker. Então, são duas bibliografias aí totalmente necessárias para quem vai iniciar o trabalho com o CFD. Tá? Vai trabalhar, vai ministrar esse conteúdo, coisa do tipo, são, eu diria assim, que são bibliografias obrigatórias. Mas vamos lá, vamos continuar aqui a nossa solução do problema. Tá? Nós chegamos então nessa expressão. E agora eu preciso, obviamente, resolver isso. Então eu tenho uma equaçãozinha simples, ela ficou APTP igual a meio TE mais meio TW.
Logicamente que é um caso tão simples e que tem solução analítica que eu não precisaria desse trabalho todo para resolver, mas o objetivo aqui é apresentar o método. Vamos pensar o seguinte, olha só. Então, pessoal, nós temos aqui essa equaçãozinha simples para ser resolvida, mas vamos pensar o seguinte, se eu quero desenvolver um algoritmo para a solução dessa equação, seria interessante para mim, na prática, fazer o seguinte, olha só, eu vou reescrever essa equação da seguinte maneira. Veja só, vou escrever ela assim, ó, AI, TI igual a um BI, TI mais um CI, TI menos 1 mais um DI. Qual a vantagem disso? Porque eu estou aqui expressando em termos de um contador, por exemplo, eu posso ter um for lá, né, com o i variando de 1 até n, ou de 0 até n menos 1, sei lá, de acordo com o programa que você está desenvolvendo, e eu quero percorrer todas as posições lá daqueles pontos internos, desde o meu contorno até o contorno externo aqui, do outro lado, né, na direção x, e determinando os valores de TP ao longo dessa linha minha aqui de interesse. Tá ok? Então, seria mais interessante eu expressar a equação nesse formato aqui. Tá? Mas vamos pensar o seguinte, olha só. Vamos voltar lá. Eu tinha uma temperatura A aqui igual a 100 graus Celsius e tinha lá na frente, do outro lado, desculpa. E tinha lá na frente do outro lado, que a mesinha minha aqui está me atrapalhando. Pouco espaço. Vamos lá. TB igual a 500 graus Celsius. Tá certo? Veja bem. Eu vou percorrer então, vou achar aqui, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos considerar 6 pontos aqui internamente, apesar de não estar igualmente espaçados, vamos considerar que estão igualmente espaçados aqui, tá? Olha só, vamos pensar numa lógica aqui. Esse ponto, ele assumiria a condição de ponto, sei lá, ponto 2. Vamos considerar, na verdade, que eu tenho só 7 pontos aqui. Vou apagar um ponto aqui para facilitar meus cálculos aqui. Tá, então, vou imaginar... Tem assim. Então, ó, ponto 2, ponto 3, 4, 5, 6. Aqui eu teria o meu ponto 7 e aqui meu ponto 1. Tá? Olha só. Vamos olhar para essa equação aqui. Quem seria o meu B1, o meu C1 e o meu D1? Vamos lá. Essa temperatura é uma condição de contorno. Portanto, ela não pode depender do ponto 2. E não existe ponto à esquerda dela. Não tem um ponto à esquerda dela. Então, essa temperatura aqui à esquerda, ela não existe para o meu ponto 1. Significa dizer, então, que C1 vale 0. Isso aqui é uma condição de contorno. O ponto à direita não pode interferir no resultado da temperatura nessa posição. Portanto, esse termo que está à direita, a temperatura à direita, ele tem que ser 0. Para zerar, B1 igual a 0. Tá certo? E essa temperatura, que é de contorno, ela assume um valor de temperatura. Portanto, o lado direito não pode ser nulo, porque ela existe, essa temperatura, ela é um contorno. Já, portanto, D1 é a própria temperatura e A1 é igual a 1. Da mesma forma, do lado direito, lá na ponta do lado direito, no último lá, na condição de contorno, limite. Essa é uma propriedade importante, tá, do método volumes finitos. Os seus limites da sua geometria são sempre contornos. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um tanque, tá? Todos os limites aqui são condições de contorno. Isso aqui pode ser, por exemplo, parede, né? Tem as suas paredes aqui, é uma condição de contorno. E aqui, esse limite, eu posso estar aberto à atmosfera e eu posso ter aqui também um limite. Tá? Pode ser, por exemplo, uma pressão atmosférica, pode ser uma entrada ou saída de algum fluido aqui dentro. Então, são condições de contorno que limitam a geometria. E lembre sempre que você vai aplicar malha no interior, onde tem a presença do fluido, a parte que molha, a parte que preenche volume interno da região onde você tem interesse em determinar as propriedades aqui a serem calculadas. Então, nesse caso aqui, os meus limites, esses contornos, é que vão determinar os valores das temperaturas internas.
Por isso que eu sempre falo, é um problema de contorno. Certo? Olha só. Essa temperatura, ela não tem vizinho à direita. Então, esse cara não pode existir. De tal sorte que o meu Bn é igual a zero. Esse ponto aqui, ele tem vizinho à esquerda? Tem um ponto 6. Só que ele não pode interferir no resultado, já que ele é um contorno. Já que 7 é um contorno, portanto, eu chego à conclusão que o termo à esquerda dele, que é esse aqui, não pode existir. De tal maneira, então, que o meu Cn tem que ser igual a zero. Por outro lado, o meu Dn, se ele for zero também, eu estou dizendo que a minha temperatura no contorno aqui é zero. Ela pode até ser uma temperatura zero, mas ela pode ser qualquer outra temperatura. Então essa temperatura tem que assumir um valor que exista, de tal sorte que Dn é o próprio Tn e o meu An é igual a 1. Isso posto, tá? Isso é fundamental, a gente tem que saber esses valores aqui nos contornos. A primeira coisa que você faz então é calcular os valores dessas propriedades, aqui, desses parâmetros aqui, que alimentam a sua equação nos contornos. E quanto que vale esses valores nos pontos intermediários? Pô, nos pontos intermediários nós já chegamos à conclusão. Lembra lá? Nós tínhamos a equação que ela era do tipo assim, ó. Desculpa. Ela era desse tipo aqui, ó. Tp igual a meio TE mais meio TW. Ok? Portanto, está óbvio para nós que, igualmente espaçado sendo a nossa malha, que o nosso B e o nosso C vão assumir o valor meio para todos os pontos que sejam diferentes de 1 e diferentes de N. Então, entre 1, o valor, né? O valor que ela assume, entre 1 e N, nesses valores intermediários vão assumir meio, certo? Porque o meu AE vale meio e o meu AW vale meio. Se esses pontos não são igualmente espaçados, têm distâncias distintas, obviamente que AE e AW vão mudar, vão modificar à medida que você caminha, tá? Mas aí você vai aumentar o número de complexidade aqui da solução, não é o objetivo nesse momento. Então estamos aqui, nós estamos nessa equação. Mas podemos melhorar isso aí, não podemos? Já vamos pensar na solução. Como é que a gente pode melhorar isso daí? Então nós podemos melhorar isso aqui fazendo o seguinte, olha só. Vamos pensar novamente. Eu tenho um ponto... Tenho aqui a temperatura em A, tenho aqui a temperatura em B, tá? Vamos olhar para esse ponto aqui específico, o ponto 2, e o ponto 1 e o ponto 3. Vamos olhar especificamente para esse carinha aqui, tá? Olha só. A posição do ponto 1 é fixo, é uma condição de contorno, vale 100 graus Celsius, certo? Portanto, nessa expressão que a gente escreveu, que eu tinha lá, olha só, ela está expressa em função de dois vizinhos, um vizinho à direita, um vizinho à esquerda. Então eu tenho aqui um vizinho à direita, um vizinho esquerdo, para determinar o valor da temperatura no ponto de interesse ali. Agora vamos olhar de novo aqui. A temperatura 1 é conhecida? É. 3 é conhecida? Não. E eu quero determinar quem? Temperatura em 2. Por que eu estou falando que é a temperatura em 2? Lembra da nossa lógica do volume? Ponto P está aqui. Eu quero dizer o que acontece a partir do que acontece nas suas fronteiras, determinar o que acontece aqui dentro. Então eu tenho aqui o ponto 1, seria o meu W, e aqui o meu E. Então eu quero exatamente isso aqui, ó. Perceba, pessoal, eu estou olhando para esse ponto. Então eu estou olhando para esse ponto aqui 2. Só que nesse caso eu conheço isso aqui. Aqui, ó. Que é um contorno. Então não é verdade que para eu determinar o valor de P, eu precise determinar W e E, que eu já conheço. Então eu posso dizer que esse cara, ele é a função apenas desse, já que esse é conhecido. Então, não seria mais interessante
eu expressar aquela equação desse formato aqui, ó. Porque ao fazer isso, eu estou dizendo que basta eu conhecer o valor da temperatura no meu ponto 3 para eu determinar a temperatura no ponto de interesse. Isso só é verdadeiro porque eu conheço um contorno. Por isso é um problema de solução de contorno. É um problema de contorno esse método, né? Eu conhecendo esse contorno, eu defino os valores adiante. Quando eu passo para o ponto 3, passa a agir 1.4, eu vou fazendo isso, até que eu chego no último ponto lá, nosso ponto 6, sei lá, e eu só tenho mais um vizinho à direita, que também é uma temperatura aqui conhecida, que eu falei, 500 graus Celsius. Percebe? Que ao chegar lá na ponta extrema direita, eu conheço esse valor. Então seria possível resolver o problema. Só que de início eu não conheço T3. Né? Depois eu não conheço T4. Depois eu não conheço T5. Depois eu não conheço T6. Mas depois eu conheço T7. Então, para isso, basta que eu determine quem é PI e quem é QI para que eu consiga expressar aquela equação. Mas tem como determinar PI e QI? Vamos ver? Olha só. A gente sabe da nossa equação lá, olha só, a gente tinha escrito isso aqui. AI, TI é igual a BI mais... Opa, desculpa. O computador tem uma... Isso. BI, TI mais 1, mais CI, TI menos 1, mais DI. Olha, se a equação é válida para I, você concorda que ela seria válida também para I menos 1? Então, TI menos 1 seria quem? Seria PI, obviamente, menos 1, vezes TI mais 1 menos 1, que vai dar TI, mais QI menos 1. O que eu fiz? Eu peguei o I aqui na equação e substituí por I menos 1 em todos os elementos. Ao fazer isso, eu chego nessa expressão. Portanto, eu tenho uma equação para TI menos 1. Então, como eu quero expressar só em função de TI mais 1, eu vou substituir o meu TI menos 1 por essa expressão aqui. Tá? Ao fazer isso, o que eu obtenho? Eu obtenho isso, ó, TI igual a BI, TI mais 1, não mexo nessa parte aqui, e vou substituir apenas esse pacote aqui, ó. TI menos 1. O que vai valer? Ele vai valer PI menos 1, TI mais QI menos 1, isso tudo aqui mais DI. Pessoal, se você fizer a distributiva nessa equaçãozinha aqui e resolver isso, fica fácil da gente provar. Basta você fazer a distributiva aqui, ó, isolar o termo que tem TI e o termo que tem TI na equação, né, vai dar aqui um CI, PI menos 1, mais CI, QI menos 1. Então a gente vai ficar com essa expressão aqui, ó, aplicando a distributiva. Vamos lá. DI, né, que é esse termo aqui. Vamos escrever diferente aqui para você entender. Vamos lá. Lembra que eu quero chegar numa expressão assim, ó. TI igual a PI, TI mais 1, mais QI. Lembra? Quero expressar TI apenas como relação do seu vizinho. Para isso eu tenho que determinar quem é PI e QI. Por isso a gente fez isso. Então olha só. Fazendo aqui a igualdade. Lembra a igualdade lá de polinômios? Opa, desculpa. Algo semelhante que a gente vai fazer aqui. Então olha só. A gente vai chegar na seguinte expressão. Olhando aquela equação de baixo, nós vamos ter uma expressão assim, ó. PI vai ser BI, AI, menos, você multiplica lá, CI, PI, menos 1. Certo? E quem vai ser o meu QI? QI, pega a distribuição lá em cima, vai dar o meu DI, mais CI, que vai ser QI menos 1, sobre AI menos CI, PI menos 1. Pronto, tá aí meus valores de PI e QI. Então qual é a lógica aqui na metodologia que a gente vai usar aqui para resolver esse probleminha? Tá? Utilizar o método das linhas aí, depois a gente vai falar sobre isso. Olha só. Eu tenho então um ponto, temperatura aqui igual a 100. E tenho aqui temperatura igual a 500 graus Celsius.
e vou resolver para pontos intermediários. Tá? Então eu vou subir nessa direção determinando quem é PI e quem é QI e vou retornar determinando quem é TI. Por quê? Olha só, tanto PI quanto QI, ele depende de informações no índice anterior aqui, ó, de PI e QI, e de AI, DI e CI. Eu já não sei quais são os valores, já falei lá em cima, quem são os valores de A1, B1, C1, D1. Fiz também e mostrei quais são os valores para N, BN, CN e DN, que é o 1 aqui, N aqui, por exemplo. E não falei também que todos os intermediários, o valor de A é igual a 1, o valor de B ele é igual a meio, de C é igual a meio e de D é igual a 0 dos intermediários. Foi isso que a gente concluiu, né? Certo? Portanto, nós temos condições aí de resolver esse problema e determinar os valores de P e Q nesse sentido, da esquerda para a direita. E depois eu retorno em sentido oposto, determinando os valores das temperaturas, e aí o problema está resolvido. Tá? Então vamos resolver esse probleminha aí. Vamos lá, vamos aplicar a equaçãozinha aqui. Vou reescrever ela aqui para ficar mais fácil para nós. Olha só, vou escrever assim, ó, PI é igual a BI sobre AI menos CI, PI menos 1, e o nosso QI ele é igual a DI mais CI, QI menos 1, sobre AI menos CI, PI menos 1, ok? Certo. Nós desejamos calcular, então, P1, Q1, D1, D2, 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 D3, D3, D3. P4, 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 P5, P5, P5 e P6, P6, T6, certo? Então vamos lá. Calculando então P1, Q1. Ao fazer os cálculos, substituindo aqueles valores lá para nós, você vai chegar nos seguintes valores aqui, ó. Primeiro, vamos só lembrar, vamos fazer o primeiro aqui, ó, P1. B1 é 0, certo? Então meu P1, obviamente que ele já deu 0. Certo? Quem é o meu Q1? Q1 vai ser D1, que é 0. C1. Desculpa. Q1, D1 é T1, né? Lembra? D1 é igual a T1. C1 é 0. A1 é 1. C1 é 0. Portanto, esse valor dá o próprio T1, vai ser o próprio Q1, que é igual a 100 graus Celsius. E aqui, obviamente, que ela é a condição de contorno, vale 100 graus Celsius. P2. P2 vai ser o meu B2, que é meio, né? Então ele ficaria assim, ó, meio sobre 1 menos meio vezes o P1, que é 0. Então isso aqui vai dar meio. Quem é o meu Q2? Q2 vai ser o meu D2, que é 0, o meu C2, que é meio, o meu Q1, que é 100, então vai dar 50, dividido por meio menos C2, que vai ser, desculpa, 1, né? A2 é 1, A2 é 1, C2 é meio, e o meu P1, certo? Que é 0. Então essa conta aqui, minha, ela vai dar, aqui o valor de Q2 vai dar 50, né? Certo? Ela ficou com a temperatura de tal maneira que você vai encontrar um valor aí de T2
Então vamos achar aqui o P3, P4, T3, Q4. Eu já vou escrever diretamente aqui, tá? De um cálculo prévio que eu fiz, tá ok, pessoal? Para não ficar tomando muito tempo seu aí. Aqui tem unidades, né? O valor de Q. Basta você fazer uma análise dimensional aí, né? Pessoal, isso aqui é só para ilustrar a metodologia, tá? Eu poderia estar explorando uma série de coisas aqui, como meio volume, a posição do volume, tudo tal. Não vai dar tempo a gente fazer isso aqui, tá? Teria que ser um curso mais prolongado para a gente entrar nesses detalhes aí. 0,80, P6 meu 0,834. Aqui eu teria o meu Q5 19,8 graus Celsius. E aqui eu teria 16,5 graus Celsius. Fazendo todos esses cálculos aqui, logicamente, né, pessoal, que o T7, que é a minha condição de contorno do outro lado, ela vale 500 graus Celsius. Nem precisa, não. Tá? Então vamos aqui os valores que a gente encontra para essas temperaturas aí. Então a gente veio calculando o P e o Q nessa aqui, calculando a temperatura. Tá? Porque olha a minha expressão que eu vou usar agora. Eu vou usar essa expressão aqui para calcular a temperatura. Certo? Eu calculei PI e calculei QI. Mas eu sei o TI mais um. Ó. Sei o último lá, que é o T7. E já sei quem é o meu. Então eu vou calcular o meu T6. Eu sei quem é o T7. Sei quem é o P6. Sei quem é o Q6. Portanto, daqui ó, eu quero calcular o 6. Que é o primeiro antes do contorno à direita. Que vai ser uma função de P6, T7 e Q6. Mas eu já sei Q6. Já sei P6. Sei T7, que é o meu contorno do extremo direito. Acho quem é T6. Faço isso depois para o 5, 4, 3, seguindo essa mesma lógica. Ok? Vamos lá. Opa. Vou dar umas travadas aqui, viu, pessoal? Muita coisa aberta ao mesmo tempo. Para rodar isso aqui. Olha só, T6 meu vai dar 433,5 graus Celsius. Meu T5, aplicando aquela formulinha, 366,6 graus Celsius. Meu T4, 299,75 graus Celsius. O meu T3, 233,83 graus Celsius. E o meu T2, por último aqui, 166,91 graus Celsius. Tá aí, pessoal. Nós fizemos a aplicação do método dos volumes finitos para um problema puramente difusivo, certo? Unidimensional, em estado estacionário, que é o caso mais simples que você pode encontrar, né? Imagino que não tem uma situação mais simples do que essa, tá? E ao fazer isso para um problema unidimensional puramente difusivo, que é essa situação aqui em cima, tá? Nós conseguimos aí desenvolver a solução do nosso problema. Então partimos de uma equação geral de transporte, fizemos as simplificações necessárias, chegamos numa equação diferencial aqui, onde aplicamos um operador integral, tá? Se o problema fosse tridimensional, eu teria 3 operadores integrais em cada uma das direções aqui, x, y e z, e se eu tivesse a variável tempo, mais um operador integral aqui, então eu teria, por exemplo, dx, dy, dz e dt a ser resolvido, tá? Eu vou fazer um outro vídeo mostrando o problema bidimensional e também transiente, tá? E vou mostrar então um programa feito em linguagem C para resolver esse caso aqui bidimensional, transiente ou estado estacionário. Ainda vou analisar qual fica melhor para a gente aqui e vou mostrar o resultado, tá? E a gente pode rodar ele aí, inclusive online, tá? A gente pode rodar ele online e visualizar o resultado desse probleminha, tá? Então eu vou mostrar isso aqui para vocês na próxima aulinha. Tá certo? Na próxima parte desse mini curso aí. Muito obrigado aí pela atenção e até a próxima.